Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Então, vamos iniciar aqui mais uma aulinha da nossa revisão, né, para a nossa provinha. Hoje eu tenho um ajudante aqui. Se vocês ouviram algum barulho de fundo aí, é minha ajudante Maria Luísa que está por aqui. Está com a minha diretora cinematográfica, está coordenando tudo, tá bem? Olha só, então, para não demorar mais, vamos ver hoje, então, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, concordância verbal, só alguns casos, né, que está ali no livrinho de vocês, e emprego de C cedilha, SS ou S. Tá bem? Então vamos começar logo com o sujeito indeterminado. A gente já viu já nas aulas passadas o que danado é esse sujeito indeterminado. Antes da gente saber o que é isso, nós temos que saber primeiro o que é verbo. Alguém lembra o que é verbo? Muito bem, isso daí mesmo. Verbo é aquela palavra que indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza, beleza? Então se eu pego aqui, por exemplo, sim, aí eu pego e falo, ah, tá, o sujeito indeterminado eu chamo do sujeito do fofoqueiro. Por que é o fofoqueiro? Porque não tem como alguém identificar quem foi que disse. Por exemplo, chega alguém para você e fala assim, ó, bateram no carro da médica. Primeira coisa que você vai analisar, quem é o verbo dessa oração? Olha a nossa diretora aí cinematográfica, fazendo já nosso primeiro barulhinho. Então, quem é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ó, palavra bateram. Então ela está indicando uma ação, não é? Quem foi que bateu? Não sei. É o fofoqueiro, ó, bateram no carro da médica. Então você vai chegar para essa palavra, vai marcar ela logo, vai procurar o verbo, né? Marquei o verbo, aí você vai pegar e vai perguntar assim, bateram, quem bateram? Aí você pega quem bateram, bateram eles ou elas bateram no carro da médica. Então, ó, terceira pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do plural, escondido, né, oculto. Então, isso daí sem referente, sujeito indeterminado, certinho? Se eu tivesse um referente anterior, uma frase antes dessa, que eu tivesse a certeza de quem foi que bateu, aí já não era mais sujeito indeterminado, era sujeito oculto, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, nosso segundo exemplo aqui, ó, falaram mal de você. Olha o fofoqueiro aí, ó. Falaram mal. Você vai lá e qual a palavra que está indicando uma ação? Ó, falaram. Quem é que falaram? Não sei, é o fofoqueiro. Então, sujeito indeterminado. Terceiro exemplo, ó. Andam tocando. De novo, ó. Andam tocando. Quem é que anda tocando? Sei lá, é o fofoqueiro que chegou e falou com você. Não é? A campainha das casas. Então, sempre que aparecer assim, um verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que está tendo um referente, a terceira pessoa do plural, eles ou elas, e você não está vendo essa palavra ali, não sabe quem é o referente, sujeito indeterminado, beleza? Lembra do fofoqueiro. Então, muita atenção, é o seguinte, olha, quando aparecem algumas frases, algumas orações que tenham esses termos, muitas pessoas, todo mundo ou muita gente, você também não vai conseguir identificar quem está lá. Só que tem um detalhe, viu? Quando aparece isso daí, o sujeito é simples, tá? Então você vê uma frase que aparecer muitas pessoas, todo mundo ou muita gente, o sujeito dela vai ser simples, não é indeterminado, tá? Então, ó, muitas pessoas estão endividadas. Tá? Quem é o sujeito da oração? Bom, o sujeito da oração, ele é indeterminado. Quem é o verbo? Ah, o verbo é estão. Quem é que estão, minha gente? Muitas pessoas, tá? Mas muitas pessoas, vocês estão vendo o termo aqui na frase, não tá? Se eu estou vendo o termo na frase, então esse daqui é o meu sujeito simples, na verdade. Então aqui, ó, então você identificou qual o verbo? Estão. Quem é que estão? Muitas pessoas. Você está vendo a palavra escrita na frase, tá? Olha a diferença lá de cima. Quando foi dito ali, ó, falaram mal de você, falaram é o verbo. Quem é que falaram? Eu não estou vendo na frase. Aqui o verbo é estão, né? Então quem é que estão? Muitas pessoas. Eu estou vendo ele. Próximo exemplo, ó. Todo mundo sabe que o Flamengo será campeão. Isso é óbvio, todo mundo já sabe disso. Mas vamos lá, qual é o verbo dessa oração? Bom, todo mundo é o verbo? Não, não está indicando uma ação, um estado. Sabe é uma ação, um estado? Ó, todo mundo sabe. Quem é que sabe? Todo mundo. Então, todo mundo vai ser o nosso sujeito simples. Tudo bem? Cuidado com esses três termos. Deixa eu ver, temos mais um exemplo aqui, ó. Algum aluno não estudou para a prova. Qual o verbo da oração? Estudou. Primeira coisa, procura o verbo. Aí, estudou. Quem é que não estudou? Algum aluno. Eu estou vendo esse termo aqui na frase? Estou vendo o termo na frase. Se eu estou vendo, sujeito simples. Beleza? Bem tranquilinho, bem fácil, bem tranquilo. E aqui a gente encerra a parte de sujeito indeterminado. Lembrando, então, sujeito determinado é o verbo é o fofoqueiro.
E se aparecer, cuidado com muitas pessoas, todo mundo e muita gente. Apareceu esses 3 termos, você está vendo na frase, sujeito simples, tudo bem? Sujeito inexistente. Então, quando você vê, minha diretora pediu para poder ir lá em cima, pode ir, beijo, tchau. Beijinhos. Minha gente, vamos lá então. Sujeito inexistente e oração sem sujeito. O que é isso? Você pegou uma oração e verificou lá que existe o verbo haver. Tem que ser o haver, que você pode substituir ele por existir, ocorrer ou acontecer. Isso daí vai ser uma oração sem sujeito. Como assim, professor? Olha só o exemplo que a gente trouxe aqui, ó. Há bons alunos nesta escola. Então, ó, verbo haver aqui, ó, há. O que há? Aí você chega e fala assim, o que há? Bons alunos. Ah, o meu sujeito é bons alunos. Não, negativo. Isso aqui é objeto direto. Isso a gente vai ver na próxima aula, tudo bem? Então, ó, substitui esse há aqui por existir, ó. Existem bons alunos nessa escola. Deu para substituir? Deu. Verbo haver aqui. Está no sentido de existir? Está. Então, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Certinho? Próximo exemplo. Havia flores bonitas no jardim. Ah, professor, não era para ser haviam, não? No próximo slide a gente vai ver concordância verbal, vai verificar que o verbo haver, ele é invariável, ele não vai variar. Tudo bem nesse sentido. Então, ó, pega o haver, você vê o haver, já sente já o senso aranha. Opa, verbo haver, parou. Primeira coisa, substitui por existir, ocorrer ou acontecer. Se couber na frase, oração sem sujeito. Gente, atenção. Se for o haver em sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Se por acaso tiver o verbo existir, por exemplo, se no lugar de havia flores bonitas no jardim, tivesse existiam flores bonitas no jardim escrito. Essa oração é oração sem sujeito? Não, ela tem sujeito. O que existiam? Flores. Flores é o meu sujeito. Tá bom? Então aqui, ó, o haver em sentido de existir. Troca por existir. Deu? Ficou legal a frase? Ó? Existem flores bonitas no jardim. Deu certo? Pronto. Haver em sentido de existir. Oração sem sujeito. Próximo caso. Verbo haver, verbo ter e verbo fazer, indicando tempo. Como assim? Vamos lá para o nosso exemplo. Então, ó, faz anos que não a vejo. Olha só, verbo fazer, tá? Indicando tempo. Faz anos que eu não a vejo. Então, isso daqui, ó, não é fazem, viu? Também, em concordância verbal, veremos isso daí. É fazem, é invariável neste caso. Tá? Então, faz anos, verbo fazer, haver e ter. Em sentido de tempo, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Tudo bem? Próximo agora. Há tempos procuro alunos inteligentes. Então, há tempos, de novo, verbo haver. Você, existe tempos, procuro alunos. Não cabe na frase, não fica legal. Só que, olha só, esse haver, ele está em sentido de tempo transcorrido, não está? Ó, há tempos eu procuro, há muito tempo eu procuro. Então, se ele está em sentido de tempo transcorrido, também é uma oração sem sujeito. Próximo caso é quando eu tenho passar mais o de, indicando o tempo. Como assim? Olha o nosso exemplo de novo. Passava das 10 horas, deixa eu ajeitar aqui, não. Passava das 10 horas quando ele descobriu a aprovação. Então, ó, passava das 10 horas. Aí, não, mas só que olha só, eu tenho o verbo passar, eu tenho descobriu. Quem descobriu? Ele. Ah, então é sujeito... Não, calma aí, ó. Passar de, lembra? Passar mais de, indicando o tempo, oração sem sujeito. Tá bem? Essa oração aqui é oração sem sujeito. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se temos nosso próximo exemplo. Temos sim. E quando for fenômeno da natureza? Muito simples esse daqui. Então, ó, ontem choveu muito. Qual o verbo? Procura o verbo, choveu. O que choveu? Eita, não tem o que choveu. Está dizendo que ontem choveu muito. Bom, chover não é um fenômeno da natureza? É. Se é um fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Beleza, pessoal? Tranquilo. Só isso. Sujeito indeterminado, então, é o fofoqueiro, tá? Ou cuidado quando tiver esses muitas pessoas, todo muito ou muita gente, que vai ser sujeito simples. Sujeito inexistente, 4 casos, né? Os 4 mais importantes.
haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, esse daí, 99,9% de chance que vai estar lá na provinha de vocês, tá? Esse primeiro caso aqui, ó. Haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Tem que saber. Viu o verbo haver, se a sua aranha apitou. Vou lá e vou verificar. Ah, ok, dá para substituir por existir, ocorrer ou acontecer. Ótimo, então sujeito, oração sem sujeito, tá? Ou sujeito, sujeito inexistente. Beleza, se for ter, fazer ou haver em sentido de tempo transcorrido, também oração sem sujeito. Passar mais de, indicando o tempo, mesma coisa, e fenômeno da natureza também. Show de bola? Vamos para o nosso próximo tópico, que vai ser concordância verbal. Deixa eu ver aqui, acho que travou um pouquinho, mas a gente ajeita. É a internet que não tá legal. Pronto, concordância verbal. Então, o que é concordância verbal? Olha o nome, concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer sempre, viu uma oração, você vai lá no verbo dela e vai marcar. Marquei o verbo, vai procurar quem que aquele verbo está falando. Aí você retoma e marca quem é o sujeito. O sujeito vai ser sempre o núcleo dele, né? Que geralmente é um substantivo. Geralmente não, é um substantivo o núcleo de um sujeito. E aí o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito, tá? Atenção nisso daí. Então, ó, nós temos alguns casos. São vários casos. O que nós veremos hoje? O que com certeza vai estar na prova de vocês, que é o que está no livro. Beleza? Então, ó, sujeito simples. E o verbo, a gente vai olhar aqui para o nosso exemplo. E quando o sujeito é simples, tanto faz. O principal é saber o quê? O sujeito ele está antes do verbo ou depois do verbo. Tem que analisar. O sujeito é simples ou é composto? Ah, é simples. Ele está antes do verbo ou depois do verbo? Ah, ele está antes do verbo. Beleza. Como é que fica o verbo? Ah, o verbo concorda com ele. Se tiver no plural, vai para o plural. Se tiver no singular, vai para o singular. Tanto faz a ordem. Quando o sujeito for composto, a regra é que ele vai para o plural. Mas existem as exceções. E a gente vai dar uma analisada nas exceções. Tudo bem? Então aqui, ó, sujeito simples. Exemplo. A garota foi ao médico. Então, qual é o verbo? Eita, não sei não. Ó, a é artigo, garota é substantivo, foi é verbo, a é preposição, o artigo, médico, substantivo. Eita, não entendi esse negócio aqui de preposição e artigo não. Volta lá na nossa aula lá sobre artigo, vocês vão verificar isso daqui, tá bem? Então, vamos lá. Quem é que foi? Ó, esse aqui no nosso verbo. Quem é que foi? A garota. Então, olha só, o foi está no singular. Tudo bem? Porque garota está no singular. Se tivesse no plural, as garotas foram ao médico. Tá vendo? O verbo ele concorda com o sujeito. Tudo bem? Então, esse aqui é o sujeito. Tá bem? Vamos ver nosso exemplo. Ó, e se eu inverto? O sujeito fica depois do verbo. Acontece alguma coisa? Não, ele concorda do mesmo jeito. Ó. Foi ao médico a garota. Quem é que foi? A garota. Onde? Ao médico. Tá vendo? Quem é o sujeito? O sujeito permanece sendo a garota e aqui é o nosso verbo. E ele concorda com o sujeito. Sempre vai ser assim. O verbo vai concordar com o sujeito. Viu uma oração? Procura o verbo. Marquei o verbo vai te dizer quem é o sujeito. Não, professor, mas o verbo não fala comigo, não. É uma pergunta retórica. Você vai perguntar e você vai responder. Tudo bem? Agora vamos lá, sujeito composto. Qual é a regra do sujeito composto? Ele sempre vai para o plural. Sempre vai para o plural. Mas existem umas exceções, que é quando ele está pós-posto, anteposto. O que é isso? Quando ele vem antes ou depois do verbo. Beleza? A primeira coisa que tem que fazer, achar o verbo. Depois você vai ver se o sujeito está antes do verbo ou depois do verbo. Vamos verificar aqui? Nosso exemplo. Ó. Então, antes do verbo, ele vai para o plural. Na regra geral, tá bem? Vamos para as exceções. Ó, quando eles são sinônimos. O que são sinônimos? Volta lá na nossa aulinha, volta lá para o quinto ano. Quinto ano, onde estás que não me respondes? Volta lá para o quinto ano e verifica onde é que, o que são sinônimos. Sinônimos são palavras parecidas, são palavras semelhantes, tá? Lindo, bonito, alto, grande, entendeu? Então vamos lá. A paz e a tranquilidade reinam na sala. Então eu poderia utilizar ele no singular? Eita, não sei. Então vamos lá, minha gente. Olha. Quando acontecer do sujeito, vir antes do verbo, qual o verbo? O verbo é reinam. Aí você, opa, verbo reinam, de reinar, não é? Quem é que reinam? A paz e a tranquilidade. Quem é o nosso sujeito? A paz e a tranquilidade. O verbo mostrou para a gente quem é
o sujeito. Esse aqui é o nosso sujeito. Ele é simples ou é composto? Ah, ele é um sujeito composto. Ótimo, sujeito composto. Ele está antes ou depois do verbo? Ele está antes. Mas observe o seguinte, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo são os substantivos, tá? Então temos aqui, ó, paz e tranquilidade. Me diga uma coisa, paz e tranquilidade são sinônimos? É quase a mesma coisa? É. Se eles são sinônimos, eu posso utilizar tanto no plural, que é a regra geral, quanto no singular. Aqui caberia também a paz e a tranquilidade reina. Como assim? Ele concorda com os dois, tá? Como foi no primeiro caso, ou ele concorda com um só. Beleza? Pode ser dos dois. Então lembra, ó, sujeito simples, tanto faz a ordem, ele vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, ele vai para o plural. Se estiver no singular, vai para o singular. Se for feminino, vai para o feminino. Se for masculino, vai para o masculino. Beleza? Sujeito composto. Se ele estiver antes e for sinônimo, ele pode ir para... A regra é plural. Mas se for sinônimo, admite singular também. Beleza? Próxima regra. Após o verbo, o sujeito pós-posto, tá? Ele pode ir para o plural ou ele pode concordar com o primeiro elemento. Eita, professor, calma, gente, é tranquilo, só tem mais 3 regrinhas. Ó, olha o nosso exemplo. Foram à escola o filho, a prima e o irmão. Então, vamos lá. Quem é que foram, minha gente? Quem é que foram? Ah, o filho, a prima e o irmão. Quem é o núcleo? Quem são os núcleos? Filho, prima e irmão. Esse nosso sujeito aqui é um sujeito composto. Onde é que está o nosso verbo? Aqui está o nosso verbo. Observe que o sujeito está depois do verbo, não está? Ó, vem o verbo, a ordem sempre é essa daqui, ó, nossa ordem canônica. Na próxima aula, a gente vai verificar isso daí, os termos integrantes da oração. Não, nós já vimos na aula anterior, já vimos já. Então, ordem canônica. Então, aqui, ó, tem verbo, tudo bem, e depois está o nosso sujeito. Então, ele está pós-posto. Quando ele está pós-posto, eu posso utilizar ele tanto no plural quanto concordar com o primeiro. Então, ó, foi... Nosso verbo foi à escola o filho, a prima e o irmão. Então, olha só. Aqui faltaram as vírgulas, né? Ó, corrijam aí, por favor. Foi o sono ontem, tá? O foi. Quem é que foi? Ele concordou com o primeiro, com o filho. Tudo bem? Fechado? Então, antes eu posso ir no plural ou no singular. E depois eu também posso ir para o plural ou singular. O que é gradativo? Quando o meu sujeito for gradativo, quando for uma coisa assim crescente, entendeu? Quando eu estiver enumerando, falando. Assim, por exemplo, ó, a angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. Aí você, eita caramba, que danada é isso? Procura o verbo primeiro. A angústia é verbo? Eu angústia, tu angústia, ele... Não. Está indicando ação, estado ou fenômeno da natureza? Pior ainda, não é. Inquietação também não. Desespero também não. Dominaram. Opa! Dominaram é uma ação, não é? Quem é que dominaram? Primeiro que quem é que dominaram? A angústia, a inquietação e o desespero. O dominaram. Dominaram ele, né? Não é isso? Então você chega... então peraí, minha gente. O nosso sujeito, ele é anteposto, né, ao verbo. Não é isso? Ó, anteposto, está antes do verbo, ó, o verbo está aqui, e aqui está o nosso sujeito composto, beleza? Aí você, tá, Glenn, e aí? Só pode ser dominaram? Não. Podem ser também o dominou. Eita caramba, e agora? Preste atenção, ó. A angústia, a inquietação e o desespero continuam sendo o nosso sujeito. Dominou. Dominou quem? Ele. Tá? Pode ser dominaram ou pode ser dominou. Tanto faz. Quando ele for gradativo. Então, olha só nossa terceira regra. E quando for pronomes pessoais? Aqui é uma regra particular. Atenção nisso daqui, é facinho. Observa que não é tão complicado assim, minha gente. É fácil. Só preciso que vocês entendam. Eu tenho que ver se ele está anteposto, eu preciso ver se ele está pós-posto, não é verdade? Então, aqui, ó, pronomes pessoais. Quando for eu, tu, no caso desse exemplo aqui, ó, eu, tu e nosso primo vamos sair. Aí vamos procurar quem é o verbo é vamos sair. Quem é que vamos sair? Eu, tu e nosso primo. Observe o seguinte, sempre que tiver o pronome pessoal do caso reto eu, o verbo vai concordar com ele participando. Tem mais de uma pessoa? Tem. Então, nós. Se eu estou incluído, vai ser nós. Nós vamos. Beleza? E se não tiver só a segunda e a terceira pessoa, ó. Tu e seu amigo vais à escola. Eita, que negócio feio. Às vezes soa feio, mas tá certo, tá? Então, ó.
Por que ficou vais à escola? Porque quando tiver tu, segunda pessoa, e terceira pessoa, e ele, no caso aqui, ele vai concordar sempre com a segunda pessoa. Tudo bem? Acho que eu tenho mais um exemplo. Ó. Maria e Maria são irmãs. De novo, esqueci do ponto aqui, foi o sono ontem. Então, ó, Maria e Maria, elas, isso daqui não é igual a elas, elas são, verbo são aqui, ó. Então, concorda com elas. Tudo bem? Não é fácil? Bem tranquilo. E aí, vamos para o nosso terceiro tópico. Atenção nesse terceiro tópico, minha gente. Olha só, C cedilha, SS ou S. Deixa eu pegar um adendozinho para vocês aqui, que é o seguinte. Se você não lê, se você só fica vendo o vídeo, né, no TikTok, lá passando lá no Instagram o dia todinho, você sofre muito. É o problema de vocês hoje, inscritos, é justamente esse. Vocês quase não leem. Às vezes até para poder ler falando é complicado. Vocês sabem falar, vocês escutam bem, vocês falam, mas quando vocês pegam para ler e interpretar, vocês sofrem. Por quê? A falta de leitura. Então é importante pegar os gibis de antigamente, dar uma lida, pegar uns textos pequenos e ler. Quando estiver lá no banheiro, pega o vidro do shampoo e fica lendo. Entendeu? Tem que ler o tempo todo. A leitura é crucial. Por quê? O que acontece? Essa parte de ortografia, a leitura, ela ajuda muito, porque tem as regras que, beleza, as regras ajudam, mas se você ler, você nem precisa de regra, não precisa, tá? Porque algumas palavras já são corriqueiras no nosso cotidiano. Então é o seguinte, tem algumas regras aqui, eu vou explicar algumas regras que ajudam, vão ajudar vocês, eu consegui enxugar ali para poder atender o máximo possível de palavras. Aí vocês vão aprender essas regrinhas, vão pegar os exercícios lá do livro de vocês e vão refazer esses exercícios. Tudo bem? Porque a parte de ortografia é assim, não tem muito o que fazer, tem que treinar. Isso aí tem que ler, reler, fazer exercício para poder conseguir. Vamos lá então. Quando é que eu uso o C cedilha? Não sei se vocês sabem, o C cedilha é um C com esse sinalzinho aqui embaixo. Esse sinalzinho aqui indica que o C tem som de S, viu? Por isso que o nome é C cedilha. Então, toda vez que uma palavra for árabe, indígena ou africana, faltou colocar aqui, ela vai ter C cedilha. Açúcar, caiçara, açaí. Então, ela vai ter o C cedilha. É após ditongo. Então, o que é ditongo, professor? Ditongo é o encontro de duas vogais, criatura, na mesma sílaba. Então, para separar as sílabas, bate palma lá, ó. Feição. Em uma sílaba ficou fei. E aí depois, o que eu uso? SS, S ou C cedilha? Ó, não tem um ditongo aqui, tem um ditongo. Se é ditongo, depois vai ser C cedilha. Ó. Traição, mesma coisa, ó. Traição. Tem um ditongo aqui, depois vou usar C cedilha. Louça, mesma coisa, ó, louça. Divide aqui, ó, tem um ditongo na primeira sílaba, tudo bem? Depois eu vou usar o quê? C cedilha. Fácil, não é? Mais fácil ainda vai ser o SS. Olha só. Lembrando, nós temos eu quero saber três coisas. Eu quero saber quando eu uso C cedilha, quando eu uso SS, quando eu uso S. Minha gente, se você sabe quando você usa C cedilha, se você sabe quando você usa SS, o resto vai ser S. Se não se encaixar na regra de C cedilha e nem se encaixar na regra do SS, vai ser S. Tudo bem? Então vamos lá. SS, eu fiz esse quadrinho aqui que vocês vão imprimir, anotar, escrever, vão colocar aí para poder aprender isso aí até amanhã, viu? Vamos lá. Então olha só um macetezinho aqui para vocês, ó. Toda vez que o verbo, que a palavra terminar, não necessariamente o verbo, terminar, tiver essa terminação aqui, ó, ceder, meter, mirtir e gradir, vocês vão utilizar SS. Como assim? Olha só. Grava assim, ó. Ceder, meter, mirtir. Bota junto, ó. Ceder, meter, mirtir, gredir aqui, viu? Não é gradir, não. Aqui é gredir. Gredir, eu vou utilizar SS. Como assim? Olha só essa palavra aqui, ó. Conceder. Ele terminou com ceder. Se terminou com isso daqui, eu vou usar SS. Tudo bem? Ó, submeter, terminou com meter. Se terminou com meter, eu vou usar SS também. Oprimir, terminou com mir. Eu vou utilizar SS. E admitir, também terminou com tir. Eu vou usar SS. Agredir, terminou com gredir. Olha o finalzinho lá, ó. Eu vou utilizar SS. Então, grava lá, ó. Ceder, meter, mirtir e gredir. Beleza? Então, já sei as regras da C cedilha, sei as regras do SS. O que não for um desses dois, vai ser S. Beleza? Coloquei aqui, ó. Vai ser o restante. Tudo bem? São 10 regrinhas para o S. Para a gente não perder muito tempo, não ficar vendo, sem necessidade, eu quero que vocês acertem a prova. Tudo bem? Aprendam o conteúdo. Beleza?
Então aqui eu encerro nossa aulinha, uma aulinha bacana, revisão. Quero que vocês façam a lista de exercícios que está indo aí, em anexo, resolvam ela e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bom? Amanhã nossa aulinha, tá certo? Um beijo e até mais.